Salve progressistas, eu sou o Clayson. Esse é um assunto que muitas pessoas têm curiosidade para entender. Que história é essa de colocar um sigilo de 100 anos? Pode isso acontecer? Como que isso surgiu? O Lula realmente vai poder decretar o fim desses sigilos? Como que o Lula pode fazer isso? E o principal, né? Quais são esses sigilos? A gente vai trazer todos esses assuntos no vídeo de hoje, mas eu quero trazer para você de imediato que o sigilo ele foi criado por intermédio da LAI, que é a Lei de Acesso à Informação. Essa lei ela foi apresentada no governo Lula, ela foi sancionada no governo Dilma Rousseff. A intenção dessa lei era acabar com aqueles sigilos eternos em documentos públicos. É importante a gente lembrar também que, apesar de ter sido proposta pelo Lula, sancionado pela Dilma, nenhum dos dois utilizou sigilo de 100 anos. É importante a gente colocar isso. Essa lei ela também criou um sigilo à parte, que não valeria para atos públicos. Esse sigilo é colocado para informações pessoais. E você vai ver daqui a pouco que o Bolsonaro deitou e rolou em cima disso, tá? E nós vamos tratar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Você vai saber, por exemplo, quantos sigilos, logo agora eu vou passar para você e trazer todos os detalhes. Você vai saber quais são alguns desses sigilos de 100 anos que o Bolsonaro decretou. Mas antes, eu tenho que lembrar. É uma questão de só tô lembrando para você dar o like no vídeo, tá bom? Eu tô lembrando, porque se eu não lembrar, você esquece. E se você ainda não conhece o nosso trabalho, se é a primeira vez que você está aqui, eu vou pedir para você dar o like. Se você não gostar do vídeo, no final você tira o like. Mas dê o like, por favor, para você não se esquecer. E vale muito a pena você dar essa força aqui, porque a gente está sempre trabalhando e levando informação de qualidade para as pessoas. Dê o like, se inscreva no canal. A gente está com aquele pedido também, estamos deixando no primeiro link aqui da descrição desse vídeo, um link para você entrar lá no nosso Facebook, se inscrever lá na nossa página do Facebook. Estou fazendo esse pedido, é importante para o nosso trabalho, porque a gente está abrindo mais uma frente de comunicação. O Facebook ainda é muito utilizado, a gente sabe que muitas pessoas já abandonaram, mas muitas pessoas ainda têm o seu Facebook, então eu vou pedir, por favor, para você entrar no link aqui e até lá na nossa página, né, canal Clayson lá no Facebook, e se inscrever. Você tem ideia de quantos sigilos de 100 anos o Bolsonaro já fez? De 2019 a 2022, alguns meses atrás, ele já tinha chegado a 65. 65! Isso não é brincadeira, não. 65 sigilos. Eu também quero colocar aqui para você alguns desses sigilos. Eu coloquei aqui uma seleção e você vai acompanhar alguns deles. Por exemplo, o mais conhecido de todos é o sigilo do cartão de vacinação. Talvez você já saiba disso, né? Porque isso foi muito comentado. O Bolsonaro colocou um sigilo de 100 anos para o cartão de vacinação dele, que é algo que você fala, mas por que isso, né? Ele diz, olha, por respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. É isso que ele declara. Por isso eu não vou falar no meu cartão de vacinação. Ele também colocou um sigilo no julgamento do Eduardo Pazuello. Em maio de 2021, o general do Exército, ex-ministro da Saúde e agora deputado Eduardo Pazuello, ele participou de um protesto em um caminhão de som ao lado do Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. Essa ação ela é proibida pelo Código de Conduta dos Militares e acabou gerando naquela ocasião um processo disciplinar. Foi concluído, não deu em nada, ninguém viu problema nenhum, obviamente, né? Seria até demais pedir alguma coisa. E, na verdade, eles foram colocados em sigilo a conclusão desse processo, sigilo de 100 anos. Teve também um sigilo sobre a entrada de pastores que pediram propina no Planalto. Lembra aqueles pastores? Teve aquela história de vender Bíblia, de trocar propina por ouro. Bolsonaro colocou um sigilo de 100 anos.
Esse é um dos grandes segredos lá para o Bolsonaro guardar pelos próximos 100 anos. 100 anos, né? Essa agenda de visitação desses pastores. É o Arilton Moura e o Gilmar Santos. Eles são acusados de liderar esse esquema de propina e o Bolsonaro colocou em sigilo todas as vezes, todas as visitas que esses pastores fizeram lá no Palácio do Planalto, também lá no Ministério da Educação, tudo. 100 anos para você saber o que esses pastores propineiros, canalhas, fizeram, tá? Também tem o sigilo no processo contra a rachadinha de Flávio Bolsonaro. O Jair Bolsonaro busca impedir que os brasileiros saibam detalhes sobre essa investigação da Receita Federal. É uma investigação que apura o envolvimento do filho, né, o senador Flávio Bolsonaro, em um esquema de rachadinhas com o salário de assessores. Então, essa alegação, inclusive, ele diz assim, ele fala, como de costume, né, é de que os documentos contêm informações pessoais. Então, nesse caso, é um dos itens aguardados, né? A gente está vendo aí. Não temos informação porque é tudo pessoal, a gente não pode informar. 100 anos! É brincadeira ou não? Eu vou falar vários aqui para você, tá? Tem 100 anos de sigilo dos cultos de Michele Bolsonaro. Você vai perguntar, mas que história é essa? Mas esses registros, né, dos compromissos religiosos da Michele Bolsonaro nas dependências oficiais estão com 100 anos de sigilo. Essa agenda da primeira-dama lá na Granja do Torto, ela foi colocada em sigilo pelo Bolsonaro. Ele alegou questão de segurança, não é nem uma questão pessoal, é segurança. Nessa ocasião, esse pedido foi feito por um cidadão, ele queria saber quem organizava, quais eram os convidados nesses cultos aí da Michele, mas resposta negada, e aí não tem essa história não. Só que nesse caso, a justiça reduziu esse prazo para revelação para 5 anos, tá? Porque, vamos combinar, não faz sentido. 100 anos para você saber quem organizava os cultos da Michele. Não faz o menor sentido, tá? Nós temos também outros casos aqui. Por exemplo, em julho de 2021, os dados dos crachás de acesso de Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro ao Palácio do Planalto, eles foram colocados em sigilo por 100 anos. O crachá. Esse segredo foi usado para negar esse acesso a um pedido de informação feito por um órgão de imprensa e falou, cara, é 100 anos para você saber, tá? Os dados dos crachás das visitas de Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Que você pergunta, mas que sentido faz? Outra coisa também, sigilo de 100 anos, a matrícula da filha, a matrícula da Laura, a filha do Bolsonaro, a Laura Bolsonaro, que é a filha mais nova dele, no Colégio Militar de Brasília. Esse ingresso ocorreu sem que ela passasse por um processo seletivo. E aí esse caso não está em segredo de 100 anos, porque dura enquanto Bolsonaro permanecer presidente da República, mas foi feito o pedido, mas não vai dar certo. Então, isso aí a gente já vai saber assim que o Bolsonaro sair de lá, né? Tem coisas que não dão tão certo assim, né, gente? Também não é tão fácil assim. A lei, me perdoe, essa lei, né? Ela não é tão simples assim para você burlar. Existe também sigilo sobre todos os telegramas do Itamaraty. A gente não tem como saber. Vai ficar sem saber. E um dos pontos que eu considero mais lamentáveis, mais tristes e revoltantes é aquele caso daqueles policiais da Polícia Rodoviária Federal que acabou terminando na morte do Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos. Isso aconteceu em Sergipe, na cidade de Umbaúba. Isso foi durante uma abordagem, aconteceu no dia 25 de maio passado, e ele morreu após os policiais usarem uma espécie de câmara de gás ali, improvisada, no porta-malas da viatura.
depois ele ser parado por andar sem capacete. É interessante que essas mesmas polícias rodoviárias federais aí, no momento em que precisava tomar uma atitude em relação a esse pessoal que está aí parando rodovia e tudo mais, eles simplesmente bateram palma e disseram: olha, nós vamos te apoiar, tá? E é óbvio que isso é uma infração, isso não poderia acontecer, e eles não fizeram absolutamente nada. Com relação ao Genivaldo, eles mataram o Genivaldo em uma câmara de gás improvisada. Pois bem, a Polícia Rodoviária Federal impôs sigilo a esses procedimentos administrativos que investigam a conduta desses policiais, né? Não adiantou muito porque, na verdade, eles foram e precisam ser condenados em relação a isso. Pois bem, eu trouxe aqui para você apenas alguns casos de sigilo de 100 anos, porque muitas pessoas sequer sabem. Alguns outros estão sob sigilo da revelação. Então, como eu disse, são cerca de 65 e nós nem sequer sabemos todos os casos em que foram impostos esses sigilos. E eu estou trazendo alguns deles para você. Nós temos vários especialistas que falam que para o Lula cumprir essa promessa de campanha, ele precisa determinar uma revisão das classificações adotadas pelos ministérios e também pelos órgãos do governo federal a uma comissão. Tem também pessoas que dizem que esse tema só pode ser enfrentado por meio de uma atualização da legislação. Um novo decreto. Um novo decreto ele pode ter um sistema de escalonamento para a interpretação do artigo que trata dessas informações pessoais, e aí pode estimular parâmetros que vão chegar até essas situações máximas de 100 anos. Como eu disse para você, no caso da filha e da matrícula da filha, acaba agora, com o fim do governo Bolsonaro. No caso dos cultos da Michelle, são 5 anos. Então você pode alterar o tempo. E aí teriam novas regras também que poderiam ser previstas sobre esse controle social, sobre essas informações classificadas. E aí reverte um processo, né, dessas assimetrias lá do poder nos pedidos de desclassificação. Então não é uma coisa tão simples você simplesmente falar: vou revelar, tá? Na verdade, o ideal seria que houvesse uma alteração completa por meio de um projeto de lei mesmo para reformar a lei, né? Aí sim a gente teria uma situação realmente definitiva. Essa lei, ela prevê que esses órgãos de governo ela tem uma escala para classificar essas informações. E isso é necessário a gente colocar aqui. Por exemplo, quando as informações, e aí é importante, tá? Para dar publicidade a esses atos, tem lá ultra secreto. Ultra secreto, prazo máximo de restrição de 25 anos. Secreto, o prazo máximo de restrição é 15 anos. E aí tem o reservado, que o prazo máximo de restrição é 5 anos. Aí, no final desses prazos, a informação é colocada de forma automática pelo acesso público. Esses documentos, informações classificadas como ultra secretas podem ainda sofrer uma renovação de um período igual de 25 anos, existe também essa questão, mas, segundo a lei, né, para definir a restrição é preciso que o conteúdo atenda a esses critérios. Então, pôr fim ao risco e defesa à soberania nacional, a integridade do território nacional, prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do Brasil, ou ainda pôr em risco a vida, a segurança, a saúde da população. Então existem algumas questões, esse é um assunto que merece uma atenção maior, uma abordagem maior, mas eu procurei trazer para você muitas informações aqui sobre tudo o que envolve essas dezenas e dezenas de pedidos de sigilo aí do Bolsonaro. Espero que tenha entregado para você uma informação, que você esteja aí agora sabendo todos os detalhes a respeito. Peço para você dar o like no vídeo e eu quero fazer uma pergunta para você. O que você acha? Você acha que esses sigilos de 100 anos que o Bolsonaro colocou aí num monte de casos como esses que eu citei aqui, eles devem ser mantidos ou eles devem ser revelados? Você acha que deve ser revelado ou mantido?
coloque seu comentário aqui, não se esqueça, hein? Se inscreva no canal. Se você é inscrito, ative o sininho. E a gente sempre pede para você que chega no final dos vídeos para que nos ajude. Nós temos o nosso Apoia-se. Você pode ser um membro aqui do canal, um membro do nosso Apoia-se. E a gente sempre pede para as pessoas nos ajudarem por intermédio do Pix. É qualquer valor, qualquer valor, qualquer valor. Desde que você possa, claro, que você queira. Qualquer valor pelo Pix. Você pode nos ajudar pelo PicPay, pelo PayPal. Todos os endereços estão aqui na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo também nós temos o nosso link para você entrar lá no Facebook, para você nos ajudar também se inscrevendo na nossa página do Facebook, para a gente abrir uma nova forma de comunicação com o nosso país. Quero agradecer muito a você que esteve com a gente, desejar um bom final de domingo aí para você. Amanhã tem jogo. Estamos atentos e a gente se encontra aqui. Um grande abraço, até a próxima.